vai na frente para proteger todo mundo. E Ogum, que hoje é terça-feira, dia de Ogum. Então, o grupo se apresenta, turno, demonstrando sua participação. Como artista e seguidor, né, da religião, sacerdote, né? Aí vai falar um pouco com a gente, porque também eles têm horários, tem que dar a hora para eles, então ele vai falar, né? A gente vai começar com ele. Então vocês podem assentar, gente. Não tem horário. Assim? Então tá. Boa tarde. Como estava me contando ali no cantinho do que estava meio difícil, assim, eu não sei muito bem o que eu vou falar, assim, por quê? Eu acho importante toda vez que a gente fala de uma cultura, de uma coisa que a gente não tem muito contato, que a gente não está imerso nela, a gente tem que ter um determinado cuidado, né? Porque a gente entra em terrenos que é sempre o olhar de fora, né? Então, eu achei importante trazer o Hugo, porque ele já tem a experiência, né, a vivência, e para ele falar um pouquinho como que ele entrou no candomblé, como é qual é o orixá dele, o significado do candomblé para a vida dele. Assim, quais os elementos assim, que ele enxerga, ele sendo uma pessoa de teatro dentro do candomblé. Formado aqui. Formado aqui. Eternamente. Gente, então, meu nome é Hugo. Eu infelizmente tenho teste, mas eu acho que seria interessante talvez a gente perguntar coisas. Tentar conversar com vocês, mas isso seria com um final final, né? Porque aí vocês de fato já teriam tido a vivência, né? E depois tem a pergunta. Mas enfim, começando hoje é dia de Ogum, né? Começar a falar. Cada dia da semana é regido por um orixá e tudo mais. Ogum é esse azul aqui, azul pavão. Cada orixá, além de ter o seu dia da semana, tem também as suas cores, seus arquétipos, seus elementos naturais. Porque eu sempre aprendi basicamente isso, que cultuar o orixá é cultuar a natureza. Né? Quando você cultua o Oxum, você está cultuando o rio, você está cultuando a cachoeira, quando você cultua o Yansan, você está cultuando os raios, as tempestades, e essas coisas. Mas, falar um pouquinho da minha história, eu comecei no candomblé a partir do tarô. Comecei a jogar tarô com uma mãe santa. Fiquei curioso, fiquei sabendo que ela era mãe santa, aí perguntei se eu podia ir numa festa, ela falou que sim, e tudo mais, e aí, a partir do momento que eu comecei para as festas, as coisas começaram a acontecer. Porque candomblé é essa vivência. Não existe um dia que você fala, hoje eu entrei no candomblé. Você entra no candomblé e depois você começa a fazer rituais como se fosse batismo, crisma, essas coisas todas. E aí, de fato, você passa a comungar com a mesma família de santos, né? Mas antes disso, você é chamado de abian. Então, existem os estágios do candomblé. O abian seria aquele que está entrando, acha curioso, vou ver de palestra. E aí vou numa festa, vou em outra, lavo uma louça, varro um chão, sabe? Fica assim, participando da comunidade de uma maneira ou de outra, ouvindo muito os mais velhos, nananana. E aí depois você faz a feitura, que seria o batismo, e aí você se torna um Iaô. Né? Iaô é o filho, na verdade a filha. Né? O candomblé é uma religião basicamente matriarcal. O Iaô é uma palavra que não existe no português, né? Mas em Yorubá seria Aiaô sempre. Ia é um pronomezinho de mulher. Ia, mulher, mãe. E aí Iaô seria a filha da mãe. E aí tem outros cargos dentro da família, as divisões de funções. E aí o Iaô ou a Iaô vai recebendo as suas funções de acordo com o tempo dela dentro da casa. Né? E é basicamente isso como se estrutura uma casa de candomblé. Eu acho que as pessoas vão falar mais. O que
que eu achei interessante no dia que a gente foi ter o vídeo que mostra a nossa visita, né? Aqui na... Mostra, acho que... Não, mas esse isso, a gente já tem praticamente 9 pessoas. Eu queria assim que você falasse, que a gente conversou um pouco sobre a tecnologia, né? E a gente está, o nosso foco é justamente essa questão da espetacularidade. E você, como cenógrafo também, porque você trabalha nessa atividade mesmo, inclusive no Teatro do Concreto, como cenógrafo, né? A principal atividade. Como é que você vê essa manifestação em termos de espetacularidade? O ritmo espetacular, né? Ritmo, tá? Então, já tive várias conversas sobre isso com a minha mãe de santo, porque eu queria fazer meu trabalho final sobre isso, né? Sobre a indumentária do orixá enquanto caracterização. Enfim, a conclusão que eu chego sobre isso no momento, agora, é que tudo é uma maneira de você narrar uma mitologia. Né? Desde uma música que você canta numa língua que você não conhece, você vai conhecendo aos poucos, na sua vivência com o candomblé, até as danças que eles fazem, a dança de um caçador, né, que tem um arco e flecha na mão, ou então uma mulher que está se olhando no espelho, né? Então tudo é uma maneira de você contar uma história. Inclusive nas roupas você também conta essa história. Sei lá, tem às vezes a faca que aquele orixá usa, às vezes tem... Tudo é simbólico, tudo é narratologia, né? E os elementos cênicos do próprio lugar mesmo. O que é branco, né? Branco a gente entende como a cor pura ou a mistura de todas as cores ao invés de ser a não cor. Né? A mistura de todas as cores porque a gente trabalha com luz, com cor luz. Quando você junta vermelho, amarelo e azul, dá aquele giro em luz, você tem branco. Né? Preto seria a ausência de cor. Por isso que a gente não vai para candomblé de preto. A gente não vai sem cor nenhuma. A gente vai com todas as cores juntas. Seriam todos os orixás unidos. Que é o Oxalá que foi homenageado hoje no começo da aula. Basicamente eu percebo que tem essa questão de você contar uma história para as outras pessoas a partir dos seus movimentos, a partir das cores, a partir da música. Essa história é contada para as pessoas que participam do ritual, né? Porque se você está só assistindo o ritual, você não vai estar ali junto do processo todo, porque aquilo não vai fazer muito significado para você. São cerimônias longas, de 4 horas, 5 horas de duração, que as pessoas estão dançando e cantando. Quem assiste parece que é tudo a mesma coisa, tudo igual. Então eu percebo essa divisão forte entre o espectador e o ator, né? Porque no candomblé originalmente não tem espectador, tem atores. E, enfim, eu acho. Por aí, eu tô perdendo. Lembra que a gente falou, a gente estava falando sobre a quadrilha, por exemplo, num outro sentido, né? Mas que começa com um algo ritualístico também, com essa ideia, aquela que eu tinha falado da divisão do João do Pinhô, né? Aspectos de representação e de participação. A ideia de que você tem só participação, você não tem representação para alguém. Né? Todos estão participando de alguma maneira, mesmo que esteja sentadinho ali, mas ele não é um espectador, né? Então, cada um tem um papel ali, por isso que ele fala atores, né? E é interessante também que o coro, né, nós dizemos as antigas cantadas, elas têm um coro, tem a questão de mantra, né? E repetir todo mundo é a participação. Tem uma coisa que eu fico pensando, eu não vou falar muito detalhe, mas tem muitas coisas de rituais, com bebidas, com como por exemplo na ayahuasca, né, do Daime, da vegetal, e aí a diferença entre tomar ayahuasca num grupo de amigos, diferente, né? Então assim, quando você entende, você tomando a bebida dentro do ritual, você está amparado também pelo ritual, por um significado que está ali dentro do ritual, que tem a ver com a música, com a estruturação do espaço, com a divisão das pessoas, com os papéis. Então você se sente amparado, não é simplesmente ingerir uma bebida para, enfim, ter determinadas visões. Você vai, sim, ingerir visões, mas dentro do ritual, ou seja, vai conferir um significado e vai, eu percebo muito nesse sentido, de amparar, de sustentar mesmo, né, o participante. Né? Aquilo passa a ter um significado dentro, né? Que é isso que você disse, você só olha de fora, não tem.
né? Aí você até pode ver a espetacularidade das cores, não sei, mas é tudo desconectado, né? Vai fazer outra vez. Mas sabe o que foi interessante na nossa visita? Que a gente comentou, a primeira vez que a gente comentou que a gente se sentiu assim, como se fosse em outra época, em outro espaço-tempo. Sabe a questão física mesmo? Aquelas pessoas passando, né? Aquelas roupas, aqueles metais, todo aquele preparo, né? A gente se sentiu acolhido, na verdade. E uma coisa que se gosta também com toda a comida, né? A fartura, né? Uma tem que comer, não pode sair de uma roda de candomblé sem comer nada, né? Parece que faz mal não comer. Tem que comer, compartilhar. Comer junto, né? Comer junto. Isso é comunidade, É definido você passar isso, né? O sentido de religião para eles é confraternizar, não religar. Porque eles têm Deus, não está separado. Né? E eu acho importante. E os orientados são Deus, na verdade. O Daniel fala, e o Gustavo sabe falar disso com mais propriedade com Deus, né? Eles são, na verdade, entidades intermediárias, que fazem essa ligação com a natureza. Né? A gente queria passar muito vídeo, porque, né? Mas a gente precisa liberar o coisa. Aí a gente tem que agradecer o outro. Muito obrigada.